Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Keloane e hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência no Couchsurfing. Vamos lá? Bom, o Couchsurfing foi a coisa mais louca e ao mesmo tempo mais gratificante que eu fiz na vida. Eu saí tão apaixonada pela experiência que eu ficava assim super discípula do Couchsurfing. Eu falava pra todo mundo, vocês têm que viajar fazendo Couchsurfing, é a melhor coisa que vocês podem fazer, porque é incrível, que não sei o que, não sei o que. Algumas pessoas, ai, não tenho coragem, ai, você é louca, outros, ai, muito bom, faz mesmo. Então, as reações foram as mais adversas possíveis, assim, quando eu conto essas histórias, mas eu espero que vocês gostem. Assim, antes de tudo, se você não sabe o que é Couchsurfing, caiu aqui de paraquedas, é uma rede social, né, um site que você vai e se cadastra pra viajar e ficar hospedado na casa das pessoas. Então, ao invés de você ir pagar hotel ou ficar em um hostel, você vai e fica na casa de uma pessoa local. O maior diferencial do Couchsurfing é a interação que você tem com os locais mesmo. Você viaja e tem uma experiência completamente diferente de uma pessoa que viaja e fica num hotel e acaba não conhecendo a cidade. Você, quando viaja e fica em hotel, você acaba tendo um olhar de turista. A proposta do Couchsurfing é aproximar você de quem mora ali e ter um olhar de local mesmo, de alguém que mora naquela cidade, que conhece os melhores pontos para ir, além de fazer amizade com pessoas que você jamais imaginou que fosse conhecer na sua vida. Bom, como que funciona? É importante falar que você não tem que pagar nada. O Couchsurfing é completamente contra o host, a pessoa que vai te hospedar, cobrar alguma coisa, tipo, é completamente contra as diretrizes da comunidade, não é para isso que ele funciona. E também, ele não é só um meio de você viajar de graça, vamos falar assim. Ele tem mesmo toda essa cultura e essa coisa incrível que eu vou contar para vocês agora. Como que funciona? Você publica lá no site, assim, coloca a cidade que você está procurando e você vê todas as pessoas que moram naquela cidade que estão abertas, assim, dispostas a receber alguém. E aí na descrição do perfil da pessoa tem um pouco de quem ela é, do que ela gosta, tem referências, que isso é muito importante, se alguém já ficou hospedado com aquela pessoa ou deu hospedagem para ela, então a pessoa acaba contando um pouquinho, você vê se a pessoa é confiável ou não, você pode dar experiência positiva, neutra ou negativa, isso é muito importante, assim, como é uma plataforma completamente voltada na confiança, as recomendações que você lê das pessoas, elas são, assim, definitivas para você decidir se você vai pedir ou não o auxílio para ela. E é muito importante, quando você vai pedir a hospedagem, você não mande uma coisa genérica, sabe? Uma mensagem do tipo, nem li o seu perfil, eu só quero um lugar de graça para ficar. Porque isso é uma coisa que as pessoas não gostam mesmo, assim. Não é o propósito da comunidade, então não é só para quem está querendo viajar e economizar. Você tem que realmente mostrar que você está aberto a conhecer um pouco daquela pessoa, a fazer uma nova amizade. Aí nesse momento de olhar o perfil da pessoa, eu dou muito a dica de você confiar na sua intuição mesmo. Muitas vezes eu recebia a proposta de alguém falar, você tá indo pra Paris? Pode ficar na minha casa. Aí eu olhei assim o perfil da pessoa, falava, nessa pessoa aqui não passou confiança não. Às vezes até tinha recomendação positiva, mas se eu não sentia segurança, eu não ia. E isso é muito, muito importante, porque afinal de contas você vai ficar na casa de um estranho. Mas vamos lá. Eu confesso que quando eu conheci o Couchsurfing, quando eu tive a oportunidade de usar pela primeira vez, o meu objetivo era bem claro, era viajar de graça. E eu lia o pessoal falando que esse não era o propósito da comunidade, que não era pra isso que o Couchsurfing existia, e eu, pão dura, pensar, mas como não, gente? Se você tá indo, você fica na casa de uma pessoa, é óbvio que é pra isso que serve. Mas na minha, assim, primeira experiência de todas, eu já entendi tudo aquilo, assim, toda a questão de gratidão e de vida em comunidade que o site oferece. Bom, a minha primeira experiência total, assim, com Couchsurfing foi em Bruxelas. A gente estava fazendo uma Eurotrip e a primeira parada era Bruxelas. E aí algumas meninas iam ficar em hostel, mas o hostel era muito longe. Eu falei, gente, por que a gente não fica de Couchsurfing? E aí o nosso grupo era grande e acabei pegando mais duas amigas pra ficar hospedada no mesmo lugar que eu. Então a gente tava viajando meio que de 3 pessoas e as outras pessoas estavam ficando hospedadas em outro lugar. E é super difícil achar hospedagem pra 3 pessoas, porque geralmente as pessoas não têm tanto espaço assim dentro de casa, né? Falei, mas vamos tentar, né? Vai que a gente consegue. E a gente aproveita e economiza. E a gente tava morrendo de medo, tipo, será que essa pessoa vai ser chata? Não quero que ela fique grudenta, não, eu quero conhecer a cidade. E aí, quando a gente chegou, era um polonês, e a gente tava esperando, assim, dormir em qualquer lugar, a gente tava pronto, assim, pra ter a experiência que fosse. E a gente chegou, ele morava num apart-hotel, que tinha uma cama gigante, que dormiu eu e minhas duas amigas, sem brigar por espaço, uma cama mega confortável. E aí, quando ele chegou e deixou a gente sozinho no apartamento dele, a gente já ficou meio assim, né, brasileira que desconfia de tudo, tipo,
Você não acha que a gente vai roubar você? Por que você deixa a gente ficar aqui com a chave do seu apartamento? Aí ele pegou e falou, não, eu sei que vocês não vão me roubar, eu confio em vocês. E, tipo, esse confio em vocês foi tão sincero, ele tava ali abrindo a porta da casa dele. Aquilo foi tão mágico, sabe? Não sei, é uma coisa que não dá muito pra explicar, é só vivendo. E aí ele tava trabalhando, então ele não pôde ficar com a gente durante o dia, porque o nosso plano inicial era só ter um lugar pra ficar, a gente não queria ter muito contato com a pessoa, mas aí quando ele chegou e a gente conheceu, viu tanto que isso era maravilhoso, a gente queria mesmo que ele ficasse acompanhando a nossa viagem o dia inteiro, que é até uma coisa muito legal do Couchsurfing, que a pessoa meio que fica sendo um guia pra você, te mostra tudo. Mas não, ele foi trabalhar, e aí a gente se reencontrou à noite, e foi super divertido, foi incrível, sabe? Aí tinha uns amigos dele também da Polônia, e aí ficou todo mundo reunido. Inclusive, eu não sei de onde saiu tanto polonês brasileiro em Bruxelas aquela noite, mas parecia que só tinha isso lá. E a gente conheceu alguns lugares e foi muito, muito, muito incrível. Na Itália, eu fiquei hospedada na casa de uma mulher em Roma, e assim, ela morava super longe do centro histórico, do centro da cidade, então a gente, primeiro assim, coisa super legal, a gente conheceu toda a cidade, a gente conheceu a Roma de verdade, que não é turística, do pessoal pegando trem e assim, aquela coisa lotada, e a gente viu que, até nessa eu fiquei hospedada com mais uma amiga. Ela comentou comigo, nossa, mas ela é uma mulher, deve ter uns 40 anos, eu achava que quem abria suas portas para Couchsurfing era só meio jovem desregulado. Mas não, é uma pessoa com a vida feita, que trabalha e que gosta de ter contato com os turistas. Nessa, ela estava trabalhando, ela não pôde também passear com a gente, mas aí a gente fez um jantar junto, ela cozinhou pra gente um macarrão típico romano, aí minha amiga, a gente passou no supermercado também e fez uma janta brasileira pra ela, teve todo o contato, foi super legal. Uma outra coisa bacana também aconteceu também na Itália, em Florença, que eu fiquei hospedada na casa de uma menina que também era super legal e uma outra amiga, só que ela também estava ocupada durante o dia, e aí umas outras amigas minhas, elas estavam hospedadas na casa de um outro brasileiro que fazia intercâmbio lá. E aí ele saiu com a gente, a gente tinha pouco tempo em Florença, e como ele andou com a gente, mostrando tudo, explicando tudo, a gente conheceu assim muito, que eu duvido muito que se a gente tivesse sozinha, a gente teria conhecido toda a cidade, todos os pontos, com as explicações daquele jeito, assim, mas nunca. Primeiro que a gente ia perder muito tempo perdida, e não ia conhecer nada da cidade, ia ficar bem pra trás. Então, além da gente conhecer toda a cidade e tudo mais, a gente também ganhou um amigo, porque foi uma coisa assim super legal, foi uma experiência muito divertida. E é engraçado que as pessoas que participam do Couchsurfing, elas são tão abertas, tão assim, disponíveis para fazer amizade, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa forçada. Claro que tem que ter a identificação com a pessoa, mas você sente que você já conhece aquela pessoa ali de muito tempo atrás, sendo que não, você acabou de conhecer. Uma outra experiência muito louca também foi em Paris, que um cara que eu tenho contato até hoje, de vez em quando a gente conversa, e que foi assim uma coisa muito louca. Ele é um francês, os pais dele são franceses, e ele nasceu no Brasil, mas com uns 3 anos foi embora e nunca mais voltou pro Brasil. Aí ele não sabe falar português direito, na verdade ele sabe falar quase nada de português, mas como ele estava querendo pegar as origens dele de volta, aprender português, ele estava hospedando brasileiros na casa dele. E ele foi uma pessoa tão incrível, assim, tão solista, aberta a explicar tudo pra gente e a conversar, mesmo com um português horroroso. Mas, assim, ao mesmo tempo era muito lindo, assim, tentando falar português e tentando interagir com a gente. Fez comida pra gente, fez o café da manhã típico francês, fazia questão de estar ali com a gente. E aí todas as experiências foram incríveis, mas essa de Paris me marcou muito, porque eu fiquei 4 dias, se eu não me engano, na casa dele, então eu acabei passando mais tempo e convivendo mais. E foi tudo, assim, tão louco, no momento que ele estava preparando tudo pra gente e nos recebendo, assim, na sua casa, assim, da melhor forma possível, que eu ficava só pensando, gente, o que eu fiz pro mundo pra merecer uma coisa dessa? Por que essas pessoas que eu nem conheço estão me tratando tão bem e estão sendo tão legais comigo, assim? Por quê? E aí foi nesse momento que eu descobri o real significado de solidariedade e gratidão, porque eu estava recebendo a mais pura solidariedade e estava sendo completamente grata, me sentindo grata, e eu só ficava pensando, gente, tudo que essas pessoas estão fazendo por mim, nada do que eu fizer de volta vai ser suficiente para agradecer, só mesmo agradecer para o universo, porque é uma experiência muito, muito louca. Também tive uma experiência muito boa em Salamanca. Foi em Salamanca mesmo, na Espanha, no Réveillon, que a gente foi pro Réveillon. Dessa vez eu não fui pelo Couchsurfing, eu vi que ele morava, foi pelo Facebook, eu vi que ele morava lá em Salamanca, tava fazendo intercâmbio lá, e era brasileiro. Eu falei, você mora em Salamanca? Eu tô pra passar o Réveillon aí, você tem um lugar pra eu e minhas 2 amigas ficarem?
Isso é importante, eu nunca fui sozinha, sempre fui com pelo menos mais uma pessoa. Ele falou, ah, tenho, pode vir, assim, a coisa completamente mais louca. E aí que vale a intuição muito mais, porque não tinha recomendação, não tinha nada pra eu ler o perfil da pessoa, foi uma pessoa que eu achei no Facebook. E o Réveillon foi incrível, a gente saiu, foi pra praça na cidade, aí nisso a gente encontrou um grupo de portugueses, e o Réveillon foi tão louco, parecia que a gente era um grupo de amigos que se conhecia há muito tempo. Depois do Réveillon a gente saiu pra dançar, depois, né, da meia-noite. E aí depois a gente foi comer na casa desse menino que tava hospedando a gente. No outro dia foi todo mundo pro hostel que os portugueses estavam e fez almoço junto. Então realmente é aquela amizade super instantânea, mas depois de um tempo até fica triste, porque você vai embora e nunca mais vê a pessoa. Mas é uma experiência que se você não fizesse, aí que você nunca ia ver mesmo, você não ia saber o que é isso. E assim, tive outras experiências bem marcantes também, mas o que todas elas tiveram em comum era esse sentimento de gratidão muito forte, do tipo, nada do que eu fizer na vida vai ser suficiente para agradecer todas essas pessoas. E aí eu passei a entender tudo aquilo que tá lá na comunidade do Couchsurfing, as pessoas falando que realmente não é um site para quem quer viajar de graça, é um site para quem quer fazer novas amizades, ver o mundo como um local e entender o que é solidariedade, o que as pessoas têm para oferecer e para restaurar um pouco a fé na humanidade, sabe? Porque principalmente a gente brasileiro, a gente vive em um país extremamente violento, a gente desconfia de tudo e pensa, por que essa pessoa vai fazer isso para mim? O que ela quer em troca? É sempre isso do que a pessoa quer em troca. Às vezes a gente não vê que as pessoas simplesmente querem agradar sem nada específico em troca. Isso é maravilhoso. Eu ainda não fiz Couchsurfing aqui no Brasil, mas eu quero muito, tá na minha listinha de coisas pra fazer. Porque eu ainda não tive férias e tudo mais, mas eu penso sim em fazer aqui. Eu sei que muitas pessoas vão falar, ah, mas é mais perigoso, ah, na Europa é mais fácil, mas por que não restaurar a fé aqui com os brasileiros também? Então é uma coisa que tá nos meus planos. Mas é isso, se você tá planejando fazer Couchsurfing, vá. Eu não posso falar que a sua experiência vai ser igual à minha, porque você vai encontrar pessoas diferentes e cada experiência é única. Mas com certeza vai ser muito boa. Só toma cuidado com a pessoa que você vai escolher mesmo, que você vai pedir hospedagem. Olha todas as recomendações, olha foto, procura o perfil dela nas redes sociais pra ver se aquela pessoa realmente existe. E se joga, porque o mundo é muito grande e muito maravilhoso pra gente ficar num lugar só a vida inteira. É isso, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, ativa as notificações, dá um joinha e até o próximo. Beijos!